Nós estamos numa série chamado Quem Você Pensa Que É. Quem participou de pelo menos duas dessas mensagens, levanta a mão se você já participou, tá bom? Abre comigo aí em João 15, nós estamos entrando na nossa quarta mensagem. E a nossa quarta mensagem, nós vamos falar sobre o propósito de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nós já estamos falando sobre esse versículo há algum tempo. Diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem aqui está em Cristo? Levanta a mão se você está em Cristo. Amém? Então, a gente está falando sobre o que significa você estar em Cristo. E essas últimas 4 semanas, na verdade 3 semanas, nós temos abordado a nossa identidade em Jesus. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E nós começamos falando sobre nós estávamos longe de Deus e nós fomos reconciliados. E depois nós falamos sobre nós estávamos carentes de perdão, mas Ele não só apenas nos perdoou, Ele nos justificou. Então nós falamos sobre justificação e depois falamos sobre Deus não apenas nos quer livre da pena do pecado, Ele nos livra do poder do pecado. Então aquele momento que você é livre do poder do pecado, é porque você tem a natureza de Jesus dentro de você, o que te faz então um filho. Fala comigo: eu sou filho de Deus. Então, uma vez que você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Agora, Deus, Ele não te traz daquela situação que você estava longe dEle, para perto dEle, uma situação onde você estava com a pena do pecado, para depois você estar perdoado e também livre do poder do pecado, para poder então ser filho, para simplesmente sentar na tua cadeira e esperar Jesus voltar ou você morrer. Ele, na verdade, sabe, Ele tem um propósito para nós. E o que Deus está querendo nos mostrar é que, sabe, é um prazer dEle te chamar para dentro do propósito dEle. Ele vai cumprir esse propósito com você ou sem você. Ele é um Deus que Ele consegue fazer o que Ele tem que fazer. Mas eu creio que o que Deus está querendo nos mostrar também é que Ele tem um prazer e um amor quando Ele nos traz, nos inclui para dentro do plano dEle. Então, quando nós somos inclusos para dentro do plano de Deus, sabe, é um sinal que Ele está falando: eu quero te incluir. Eu não precisava, mas o meu amor, o meu voto de fé em você faz com que você venha a realmente viver isso. Eu lembro, na verdade, sábado, ontem, eu acordei e a Júnia falou para mim: olha, não, logo de manhã, ela falou assim: olha, não fica assustado, a cozinha está um pé de guerra. Eu estava fazendo um bolo com o Zeca. Falei: você está fazendo um bolo com quem? Com o nosso filho, com o Zeca. Falei: desde quando o garoto de 2 anos e 3 meses faz bolo? Então, a verdade é que a minha esposa, ela queria incluir o Zeca no processo de fazer um bolo. E ela provavelmente faria o bolo muito mais rápido, muito mais eficiente, com menos bagunça, sozinha. E na hora o Senhor começou a falar comigo: é assim que eu faço com você. Eu faria as coisas muito mais rápidas sem você, mas eu estou trazendo você para dentro disso. Com você, às vezes fica um pouco bagunçada a cozinha, mas eu tenho o prazer de ter você junto comigo. Faz sentido? Outra semana, era num domingo, você sabe, nós temos aqui os 4 cultos, 2 no Morumbi e 2 aqui no Butantã, e às vezes é corrido para chegar de um culto para outro culto, e especialmente entre o culto das 11 e o das 16, tem pouco tempo para almoçar, e eu estava almoçando com a família lá no shopping, e depois na volta para casa, ia ser só eu e o Zé, que eu estava preocupado porque eu estava um pouco atrasado. Então eu peguei a mãozinha dele e eu comecei a andar, e eu falei: vamos embora, a gente tem que ir embora, a gente está atrasado. E eu estou andando com ele pelo shopping, e eu vi uma senhora, que ela estava do outro lado do shopping me olhando assim, ó. Eu fiquei olhando para ela assim, eu falei: o que você está... Eu pensei: o que essa mulher está olhando? E ela ficava olhando para mim, e de repente eu percebi que ela não estava olhando para mim, ela estava olhando para meu filho. Eu olhei para meu filho estava assim. Eu percebi que eu estava andando muito rápido, puxando, arrastando ele. E eu senti Deus falando: vê como eu sou um pai bom, eu não te arrasto, eu não te puxo, eu não te arranco teu braço. Eu estou com você do teu lado, falando: vem viver o meu propósito. Sabe, às vezes a gente está tão assim focado de chegar do ponto A para o ponto B,
sabe? E Deus, Ele é um Deus focado, Ele quer chegar do ponto A para o ponto B, mas sabe, o Senhor está querendo, com seu amor, com sua graça, nos incluir nesse processo. Faz sentido? E qual que é o propósito de Deus? Qual que é esse plano que Ele tem para nós? Você está com o livro aberto aí em João 15, versículo 5, ele já diz, versículo 5, e eu vou ler até o versículo 16, e esse texto aqui é conhecido como o texto da videira verdadeira. E o texto da videira verdadeira é o texto que a gente falou já ano passado, quando estava na nossa série Next Level. Mas eu quero trazer um outro foco para esse texto aqui. Versículo 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim. Fala comigo, permanecer. Então tem a ver com uma posição. Permanecer é posicional, é um estado de posição. E aqui ele fala: se você estiver nessa posição, permanecendo em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. E se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Meu Pai, sublinhe esse versículo 8 que é a chave, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então, quantos aqui querem glorificar a Deus? Levanta a mão, você quer glorificar a Deus? Tá. Então, Jesus está falando, olha, o meu Pai, Ele vai receber glória quando você dá muito fruto, e assim serão os meus discípulos, versículo 9, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, e assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço, Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Agora, para por aqui, eu queria que você entendesse o raciocínio de Jesus, quando ele está falando sobre a videira. Ele está falando, olha, eu sou a videira, ele fala, meu Pai, ele é o vinicultor e vocês são os ramos. Então ele está falando, para você frutificar, você tem que permanecer em mim, na videira verdadeira. Agora, o que Jesus fala é, vocês não são mais servos, vocês são amigos. O oposto de amigo, na verdade, é inimigo. Concorda comigo? Tá? Então, ele fala assim, vocês eram inimigos de Deus, vocês estavam separados de Deus, eu trouxe então a reconciliação. Então, eu te fiz amigos, eu te trouxe para junto, você agora não é só perdoado, você é justificado, você tem a justificação completa, o que significa que não só apenas isento da culpa do pecado, mas incutido dentro de você a natureza de Cristo. Você tem agora a natureza de Cristo. Porque você tem a natureza de Cristo, o DNA de Cristo, você pode então ser considerado filho de Deus. Porque você é filho de Deus, você consequentemente é herdeiro de Deus. E porque você é herdeiro, e você casou e você foi enxertado para dentro da família de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Então, Jesus está falando, olha, existe esse raciocínio aqui, existe essa lógica, essa ordem. Agora, olha só o versículo 16. Então, você chega num ponto onde você agora é filho, herdeiro, justificado, reconciliado, amigo, completamente perdoado. A natureza de Cristo habita em você. E daí, versículo 16, vocês não me escolheram. Daí você pode pensar, calma aí, isso não é certo, porque eu que te escolhi. Ele fala assim, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto, e fruto que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome.
tá? Então, você pode pensar, mas Deus, eu pensei que eu que escolhi a graça de Cristo o dia que eu disse sim a Jesus, o dia que eu entendi que minha salvação vem mediante a fé na graça. E é verdade, você escolheu a Deus, mas o que Deus está falando aqui é que antes de você escolher a Deus, Deus te escolheu. Porque se você for pensar, humanamente falando, é impossível um ser humano, por si mesmo, chegar ao ponto onde ele tem a convicção da sua carência de Deus. Faz sentido? Então, o próprio Espírito Santo, ele vem trazendo a convicção da tua necessidade de ter Deus. E uma vez que você está debaixo da convicção da tua necessidade de ter Deus, você tem a oportunidade de escolher Deus ou não. E aqui ele chega num ponto onde ele fala, não pense que vocês me escolheram, eu que escolhi te levar a um ponto onde é claro para você, você precisa de Deus. Então estava conversando há mais ou menos uns 2 meses atrás, no início do ano, com uma senhora daqui da nossa igreja, e o marido dela agora está vindo para a nossa igreja, ele se converteu no final do ano passado. Ela falou, você acredita que eu orei pelo meu marido 30 anos? 30 anos eu tenho orado todos os dias pela sua conversão. Agora, eu entendo que, sabe, o Senhor estava preparando aquele momento, só que existe algo que eu imagino que foram diversas situações, onde o Espírito Santo trouxe a convicção, porém ele teve que escolher, será que eu vou dizer sim a essa graça ou não? Então tem muita gente que você está, quantos aqui tem já nesse momento, se eu perguntar isso, você já pensa, algumas pessoas que você quer que venha para Jesus, você tem orado por essas pessoas, tá bom? Sabe, uma das maneiras que você pode orar é, Espírito Santo, leva essa pessoa a uma circunstância onde é inegável a carência dela por ti. Faz sentido? E você ora por isso, o Espírito Santo vai trazer a convicção. É diferente, quando a pessoa chega e fala assim, eu não sei se você já teve situações onde a pessoa simplesmente está pronta para se entregar e falar, me leva para Jesus. Não precisa nem explicar a mensagem da cruz, ela já está, me leva para Jesus. Ela já está debaixo da convicção. Deus escolhe trazer essa convicção e a pessoa pode escolhê-lo de volta. Então, nesse caso aqui, Jesus está falando, olha, você não me escolheu, eu que te escolhi, depois você me escolheu, agora você já está dentro da minha família, e agora deixa eu falar para você o teu propósito, porque você não é só salvo para ficar numa contagem regressiva até Jesus voltar. Deixa eu falar, você não está salvo, você não foi, é trágico ver um crente que se converteu, entende que tem a cadeira cativa no céu, mas está aqui sentado nessa cadeira evangélica aqui na terra, esperando Jesus voltar ou você morrer. Estamos na contagem regressiva. Não, Deus falou assim, não, eu não te salvei para isso apenas, eu te salvei para um propósito. Agora a pergunta é, qual que é o propósito? Versículo 16 diz, eu te escolhi para irem e darem fruto. Fala comigo, o propósito dele é que eu dê frutos. Sabe, Deus quer que você venha frutificar, esse aqui é o primeiro ponto. Deus, o que o Senhor tem para mim nesse propósito? Qual que é esse propósito? O que isso envolve? Deus está falando, olha, o meu propósito é que você venha dar frutos. Deus, eu quero dar frutos, assim, mas como que é isso? Como que é dar frutos? O Senhor descreve como que Ele quer que nós venhamos dar frutos, ou o que significa você dar frutos. Abre comigo aí em João 12, é só voltar alguns versículos para trás, capítulo 12, versículo 23. João 12, versículo 23. João 12, 23. Olha só o que Jesus diz. Ele fala assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Então o que Jesus está falando, olha, a máxima da liderança é você sempre tem que liderar por exemplo, não é verdade? Quem é líder, levanta a mão. Se você é líder aqui, levanta a mão. Todo mundo tem que estar levantando a mão, porque você lida a tua própria vida, no mínimo, sim? Então vamos lá, quem é líder aqui, levanta a mão. Tá bom, glória a Deus, que pelo menos você toma decisões por você mesmo. Vamos lá, debaixo obviamente da inspiração de Deus, mas vamos lá. A máxima da liderança é, você só consegue liderar por exemplo. Concorda comigo? Não tem como, você que é dono de uma empresa, você quer trazer uma cultura de trabalho para a tua empresa, você fala, olha, a gente vai chegar aqui às 6 horas da manhã, a gente só vai embora depois das 8 horas da noite, a gente vai produzir, e você chega lá no dia seguinte, chega meio-dia e vai embora às 4 da tarde. Você consegue incutir essa cultura na tua empresa? Não, porque você tem que liderar, por exemplo. Então Jesus era uma pessoa que era
excelente, o melhor líder que já passou pela face da terra foi Jesus, e ele estava liderando por exemplo. Ele fala assim: olha, você precisa dar frutos. Agora, para você dar frutos, você tem que ser que nem esse grão de trigo. Se o grão de trigo que cai na terra, ele fica intacto, se ele não morre, ele não dá fruto. Agora, se ele cai na terra e ele morre, ele pode dar mais frutos. Então o que Jesus faz? Ele morre para dar frutos. Agora, quais são esses frutos? Eu e você. Nós somos os frutos de Jesus. Então, Jesus estava falando: olha, você quer glorificar o Pai? Eu quero glorificar o Pai. Versículo 8 de João 15. Nisso o Pai é glorificado, que vocês deem muito frutos, e assim serão meus discípulos. Então, Pai, eu quero te glorificar. Deus está falando: então dá frutos. Pai, eu quero dar frutos, então o que eu tenho que fazer? Deus fala: morre. Morra para você mesmo, carregue tua cruz, siga Jesus. Existe um exemplo melhor do que Jesus? Ele fala assim: olha, faça aquilo que ele está falando. Então, o que significa isso na prática? Significa que quando eu morro para mim mesmo, a vida de Cristo pode vir à tona e começa a afetar, impactar outras pessoas e levar a vida para outras pessoas. Isso são frutos. Então, almas são frutos. Deixa eu falar, você precisa ter uma santa ambição. Eu estava conversando com um garoto aqui da igreja de 15 anos de idade. 15 anos de idade. Eu perguntei para ele: qual que é o teu sonho? Qual que é o teu sonho? Ele olhou nos meus olhos e ele falou: o meu sonho é ser famoso. Eu falei: sério mesmo que teu sonho é ser... Sim. Como que você vai ser famoso? No YouTube. Eu vou fazer tudo o que eu preciso para ser famoso. Eu falei: uau. Eu comecei a ver uma mudança de geração, porque na minha época o sonho de todo menino era jogar na seleção. O sonho antes era ser bombeiro, ser detetive, ser policial, era ser lutador de MMA. Hoje em dia os moleques querem ser youtuber. E eu faço qualquer coisa necessária para eu ter exposição, porque no fundo eu sou carente de ser visto e conhecido. Faz sentido? Agora, eu não estou falando que esse sonho é inferior a outros sonhos ou superior. O que eu estou falando é que Deus, uma vez que a gente vem nele, Ele quer transformar os nossos sonhos. E o Senhor está querendo mexer com as nossas ambições. E o Senhor começa a falar sobre uma ambição que é santa. E Ele começa a falar assim: será que você tem uma ambição de dar frutos? Será que você consegue ter uma ambição santa de falar: Deus, eu quero morrer para ver a tua vida alcançando outras pessoas? E o que significa morrer? Literalmente uma morte física? Não, significa: Deus, eu morro para os meus ideais, eu morro para o meu ego, eu morro para aquilo que eu creio que é meu, para que a Cristo em mim venha começar a sair e tocar vidas, e eu veja mais pessoas se tornando pessoas vivas em Jesus. Faz sentido o que eu estou falando? Então, eu queria que você começasse a pensar: Deus, quanto de ambição por almas eu tenho? Quanto de ambições, quanta ambição eu tenho de dar frutos? Sabe, Pai, qual que é a tua vontade, teu propósito? É que você dê frutos. Mateus 25, você não precisa nem abrir, porque a gente não tem tempo para ler isso, mas você lê isso durante a semana. É a parábola dos talentos. Uma outra maneira de você ver dar frutos significa você multiplicar os teus talentos. Então, em Mateus 25, você tem 3 tipos de servos. Um recebe 1 talento, enterra, não faz nada com aquilo. Outro recebe 2 talentos, multiplica para 5. Outro pega 5 e multiplica para 10. Então, aqui você começa a ver então o princípio de boa mordomia. Agora, eu queria que você abrisse comigo em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 10, diz assim: cada um, eu vou esperar você chegar lá. 1 Pedro 4, versículo 10, diz assim: cada um administre, fala comigo, administre. Se você puder, sublinha, administre na tua Bíblia, porque a gente vai voltar a falar sobre isso. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros, sublinha dispenseiros também, da multiforme graça de Deus. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos aqui se sentem agraciados por Deus? Você fala assim: eu sou agraciado por Deus. Levanta a mão bem alto se você é agraciado. Tá bom. Então você recebeu uma graça de Deus. Então, olha só o que a palavra de Deus está falando. Essa palavra administra, que você acabou de sublinhar, e a palavra dispenseiros, que você também sublinhou, vem da mesma palavra do grego original desse texto. E do grego original desse texto, a palavra é oikonomos. Fala comigo, oikonomos. E essa palavra você pode pensar: cara, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver.
Porque na verdade a palavra economia vem dessa palavra, oikonomos. Então o que significa economia na sua raiz? Significa boa gestão ou boa mordomia até a multiplicação dos recursos. Então o que ele está falando é: eu quero que você venha fazer boa economia, eu quero que você venha administrar os seus dons ou a sua graça que você recebeu, a graça que você recebeu. E ele fala assim: olha, como um bom dispenseiro. Então a ilustração que eu uso, ou como um bom gestor, a ilustração que eu uso é você pensar como um gerente de banco. Você pega o teu dinheiro, você vai para o teu banco, você senta com o teu gerente, você fala assim: ó, tenho X número aqui de reais, eu quero fazer aplicações, me ajuda a fazer essas aplicações. Ele vai te instruir, e você está falando assim: ó, um dia eu vou voltar, tal dia eu estou voltando, e eu quero recolher isso, e eu espero ter mais do que aquilo que eu estou te entregando agora. Não é isso que você faz com o banco? Então, quando você faz isso, você está falando assim: olha, seja um bom administrador, um bom gestor, faça economia dos meus recursos. Esse é o mesmo conceito que Deus está falando para nós nesse versículo. Olha só o que ele está dizendo: cada um faça boa gestão. Só que olha só o detalhe, fala comigo, aos outros. Significa que como é que eu vou multiplicar essa graça que eu recebi? Então você recebeu o tempo, você tem talento, você tem tesouro, você tem habilidades. Deus está falando assim: olha, você vai multiplicar esses dons, esse talento. Como que você faz isso? Servindo ao outro. Você não vai multiplicar pensando: cara, como que eu consigo usar todo o tempo que eu tenho para mim mesmo, para construir meu império? Como que eu faço para usar o meu talento para construir o meu império? Dessa maneira você não vai conseguir multiplicar. Então eu quero que você venha dar frutos. Como que eu dou frutos? Quando eu pego o meu tempo, o meu talento, e eu faço boa gestão a tal ponto que eu venha servir aos outros. Quando eu estou servindo outras pessoas com isso, quer dizer que eu estou multiplicando. Faz sentido? Então isso é você frutificar. Agora, olha só que interessante também o que Deus fala, e continuando nesse segundo ponto. Tá bom, eu entendo qual que é o teu propósito. Eu entendo, Deus, que eu preciso dar frutos. Quantos entendem isso? Você precisa dar frutos. Tá. Agora que você entende que você tem que dar frutos, a pergunta é: tá, por que eu tenho que por que eu tenho que me engajar nisso, nesse processo de frutificação? A primeira resposta que eu dou é porque tem a ver com algo que é além dessa terra. Então, aquilo que você está fazendo não começa aqui, mas não para aqui. É uma coisa que vai além, para a eternidade. Então, o segundo ponto que eu tenho aqui hoje, que se estiver anotando, anota aí comigo, é: o propósito dele se estende até a eternidade. Então, eu entendo que o propósito dele é que eu venha frutificar. Mas uma vez que eu começo a frutificar, uma vez que eu começo a multiplicar, uma vez que eu começo a realmente ser um bom mordomo disso, eu começo a entender que começa aqui na terra, mas vai para a eternidade. E como é que vai para a eternidade? Eu queria que você abrisse comigo aí num texto. Abre comigo em Tiago 2. Tiago 2, versículo 26. Tiago 2, versículo 26 é o texto clássico de fé sem obras é morta. Mas eu queria explicar um pouco melhor. A partir do versículo 14 até o final do capítulo, muitas pessoas pegam essa passagem e começam a trazer como uma base bíblica de que você vai fazer obras para realmente ter justificação. E na verdade isso é totalmente errado. Sabe, o que Deus está falando é o oposto. Ele está falando: se tu achou? Tiago 2, 26, vamos ler isso aqui. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então o que ele está falando? Olha, se você realmente quer testar a legitimidade da tua fé, você vai ter obras que vão de acordo com a tua fé. Faz sentido? Então ele está falando assim: olha, se você realmente falar assim: olha, eu tenho uma fé que é legítima, a fé legítima vai produzir então obras de acordo com essa fé. E não o oposto. Pessoas estão pensando: eu tenho que fazer coisas para eu provar que eu realmente creio em Jesus. Sabe, nesse texto aqui, Tiago usa o exemplo. Não tem como você falar que você crê em Deus, alguém vem com uma necessidade, você consegue suprir essa necessidade, a pessoa que está passando por um necessitado, e você fala assim: olha, Deus te abençoe aí, boa sorte aí, tomara que tudo dê certo na tua vida, e você segue o teu caminho. Você, não, você não está entendendo. Fé sem obras é morta. Se você realmente tem a fé em Jesus, se você tem o amor de Jesus dentro de você, naturalmente você vai fazer uma obra de ajuda, aquilo que está no teu alcance. Você vai ajudar aquela pessoa, para que aquela pessoa realmente experimente o amor de Jesus. Faz sentido?
Agora, aquilo parte da verdade que a tua fé é legítima em Deus. Não o oposto de eu quero fazer obras para provar a minha fé. Então, muitas pessoas, e sabe, isso tem sido uma coisa que, infelizmente, tem sido muito difundido, um evangelho social esquerdista, onde pessoas pensam que bom cristianismo é nada mais do que ação social. Jesus não morreu para você ser só um bom cidadão. Faz sentido? Se Jesus, não, para pensar, se Jesus morreu para você ser só um bom cidadão e fazer ação social, o que todo mundo tem que estar fazendo, porque é natural da tua fé, é prova da tua fé, mas então, qual que é a diferença entre nós e talvez uma entidade espírita? Eles também fazem. Qual que é a diferença entre nós e uma ONU ou uma Unicef? Eles também estão fazendo isso. Sabe, o que Jesus está querendo nos ensinar, e essa palavra está nos ensinando olha, e é importante a gente ter em mente a eternidade, é que fé sem obras é morta, mas o suprimento, ou suprir a necessidade atual terrena, nada mais é do que uma ponte para um fim. É por isso que você tem que ter em tua mente o entendimento que aquilo que você está começando aqui, ele continua pela eternidade, ele é eterno. Então, a garganta que está com sede e você dá um copo d'água, um dia vai ter sede novamente. Concorda comigo? Deixa eu só começar dizendo o seguinte: todos os aleijados que Jesus curou, todos os leprosos que Jesus curou, todos os cegos que Jesus curou, todos os surdos que Jesus curou, todos os mortos que Jesus ressuscitou, todos estão mortos. Todos estão mortos. Jesus, então por que o Senhor curou? Porque a cura nada mais era do que uma ponte. A cura, na verdade, era um meio do quê? De você acessar uma necessidade física atual, para que ela viesse dar continuidade para uma questão espiritual que é eterna. Então você tem uma pessoa que está com fome na tua frente, Jesus multiplica pão, multiplica peixe, alimenta todo mundo. Agora você está faminto, está com a barriga cheia. Agora escuta o que eu vou falar, eu vou te trazer um pão que vai alimentar o teu espírito, porque um dia você vai morrer e o teu estômago volta para o pó, só que o teu espírito alimentado com esse pão continua pela eternidade. Faz sentido? Então o evangelho social verdadeiro, espiritual e social, ele atende a necessidade atual, mas ele aponta para o suprimento da necessidade eterna, espiritual. Então, sim, você tem que alimentar a pessoa que está faminta, mas não alimente a pessoa que está faminta sem alimentar o espírito da pessoa que vai viver pela eternidade. Faz sentido? E aqui Jesus está falando, fé sem obras é morta. Então, sim, faça obras, mas se a tua fé é eterna, que a tua obra também venha a ser eterna. Uma obra que atinja a necessidade atual, mas também que venha transcender para a eternidade. E aqui, abre comigo aqui no outro versículo, Colossenses 3. Então, Deus, eu entendo que o teu propósito é que eu venha dar frutos. Eu entendo que o teu propósito é que eu venha realmente ser um bom mordomo daquilo que o Senhor me dá. Mas, Pai, eu faço isso porque eu entendo que aquilo que eu começo aqui, ele transcende até a eternidade. E eu entendo isso porque fé sem obras é morta. Eu recebi uma fé que é eterna, minhas obras começam aqui e elas vão ecoar pela eternidade. Além disso, eu não quero simplesmente ser salvo. Eu não quero simplesmente ter a minha cadeira cativa no céu e ficar aqui vivendo a minha vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e daqui a pouco Jesus volta, e se não voltar eu vou morrer e vou para o céu e que se exploda o restante do Brasil. Não, a tua atitude não tem que ser essa, a tua atitude deve ser de Colossenses 3:23, olha só o que diz aqui: tudo o que fizerem, fala comigo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, fala todo. Agora ele fala assim, como para o Senhor e não para os homens. Então ele está falando assim, olha, em tudo que você fizer, os teus estudos, o teu trabalho, a tua vivência na sociedade, tudo, a tua ação, talvez teus hobbies, seja o que for, tudo que vocês fizerem, faça com todo o teu coração, para o Senhor, não para os homens. Agora, você está fazendo isso, o teu chefe vai ficar feliz da vida, porque ele vai ser beneficiado com isso. A empresa na qual você trabalha vai estar feliz da vida que você tem essa atitude, porque eles vão ter uma produtividade que eles não teriam, se você não fizesse isso. Mas você está fazendo o quê? Para o Senhor e não para os homens. Você faz para os homens no âmbito físico? Sim, mas por trás disso, e sobrepujando aquela realidade, você entende espiritualmente, eu faço para Deus. Faz sentido o que eu estou falando? E quando você faz para Deus, olha só o versículo 24, diz assim, que quando você faz para Deus, sabendo que receberão do Senhor
a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então ele está deixando muito claro, você não serve homem, você serve a Cristo. Por isso que se Cristo pôs esse homem na tua frente, você faça o teu melhor para esse homem, mas o teu coração tem que estar em fazer tudo o que você pode, em todas as coisas que você faz, o melhor para Deus. Esse homem vai receber, obviamente, o benefício da tua excelência, faz parte, ele vai ficar feliz, ele vai fazer promoções, só que ele vai te dar promoções, pode te dar até aumento, mas a tua recompensa vem de Deus. Então, Theo, você está fazendo as coisas já esperando recompensa? Com certeza. A Bíblia fala isso para mim. A Bíblia fala assim, olha, faça sabendo, versículo 24, que a tua recompensa você receberá do Senhor. Então, sabe, eu creio que quando você chegar no céu, quando eu chegar no céu, eu já fui salvo pela graça, glória a Deus. Nós não estamos falando de salvação. Salvação é um ponto passivo. Você creu na graça de Cristo, você confessou com a tua boca, você vai para o céu, tá bom? Agora a pergunta é, e depois que eu chego no céu? Depois que você chega no céu, ele vai puxar aquilo que eu falei outro dia do teu arquivo, e ele vai lá, vamos lá, evidências da tua nova natureza. Eu te dei 1 talento, o que você fez com isso? Eu multipliquei para 10, uau, galardão para ele. Eu te dei 10 talentos, o que você fez com isso? Eu multipliquei para 1000, uau, galardão para esse cara aqui também. Eu te dei 1000, o que você fez? Eu multipliquei para 1 bilhão, muito galardão para esse cara. E você? Eu te dei 1, o que você fez? Eu enterrei. Bom, pelo menos você está salvo. Não é verdade? É isso que a palavra está falando. Agora, eu não sei você, mas eu não quero. Eu brinquei outro dia, eu falei, a minha vida inteira eu passei raspando de série a série. No céu eu não vou passar raspando. Eu vou entrar com galardão. Amém? Então, você precisa, e é divino, é algo que Deus, sabe, eu oro e até isso pelos meus filhos. Eu falo, Deus, que os meus filhos vão ter uma ambição divina de fazer um impacto na sociedade e ter um galardão no céu. Que eles vão ter uma ambição divina de levar muitos a ti. Que eles vão ter uma ambição divina de fazer discípulos por Jesus. Faz sentido? Então, pai, por que eu tenho que me incluir nesse teu propósito eterno? Você precisa se incluir nesse propósito. Tem que dizer sempre esse propósito eterno. 1, porque fé sem obras é morta. E 2, porque ele tem um galardão para você no céu. E eu quero ter muito galardão no céu. Agora, outra razão pelo qual você tem que entender isso é que, sabe, muitas pessoas comemoram, a pessoa vem para Jesus e você precisa, eu vou para algumas igrejas, a gente não tem esse hábito na nossa igreja, e se nós tivéssemos esse hábito não seria mal, seria um bom hábito a ter, mas pessoas comemoram quando pessoas tomam decisões para Jesus. A palavra de Deus fala que existe uma festa no céu. Cada vez que alguém vem para Jesus, existe uma festa no céu. E eu amo o fato que nós comemoramos quando alguém vem para Jesus. Só que eu queria também apontar para uma outra questão, que nós também deveríamos até comemorar ainda mais do que quando alguém vem para Jesus, é quando alguém se torna um discípulo que nem Jesus. Uma coisa é você fazer convertidos, a outra coisa é você fazer discípulos. Nós temos 60 milhões de convertidos. Nós não temos uma nação discipulada. Faz sentido? Porque muitas vezes, como brasileiros, nós somos pessoas, e não é só brasileiro, mas a maioria aqui é brasileiro, então eu vou falar sobre o Brasil. Mas a maioria de nós, como brasileiros, nós comemoramos demais bons começos. Uau, estamos começando bem. E a gente tem uma memória curta, não é verdade? Todo mundo já escutou dito aí que o brasileiro tem memória curta, porque nas próximas eleições a gente está voltando no mesmo cara que roubou a gente na última vez. A gente tem uma memória curta. E o Senhor está falando assim, não, você tem que entender que na ótica celestial eu valorizo o final acima do início. Faz sentido? Então quando a pessoa vem aqui para Jesus, não é que, glória a Deus, lógico, glória a Deus. Só que não pense que a pessoa cruzou a linha de chegada. Na verdade ela só deu a largada. Agora que começa a corrida. Agora que a gente consegue ir fiel e firme até o final. Olha só o que está escrito em Eclesiastes 7, versículo 8. Essa aqui é a ótica dos céus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Abre aí comigo. A Bíblia diz algo bem simples, direto e forte. Fala assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Rei Salomão, o homem mais sábio que passou aqui na terra, exceto Jesus, ele fala: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, sabe, eu creio que é momento de nós, como cristãos, começarmos a valorizar muito mais o final do que o início. Quem pode dizer um amém para isso?
Não é verdade? Então quando você começa a valorizar, a própria palavra fala, melhor é o final do que o início. Agora olha só o que está escrito lá em 2 Pedro 2, abre comigo, 2 Pedro 2, versículo 20. Pedro, ele aborda essa questão, e ele é um pouco agressivo, e quer dizer, eu estou deixando isso já claro, porque talvez você nem percebeu o que vai acontecer aqui nesse versículo, mas já estou te deixando um alerta. Olha só o que Pedro fala. Pedro fala sobre uma situação que infelizmente tem sido muito frequente no nosso meio, digo no meio cristão. Ele diz, e tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Então para por aqui, o que ele está falando? Então você está nas contaminações do mundo. Pré-Jesus, você estava na contaminação do mundo. Quem concorda comigo com isso? Tá. Então você estava na contaminação do mundo. Daí você conhece Jesus, o conhecimento de Jesus. Você fala assim, eu vou sair, eu vou abrir mão, eu vou largar, eu vou me afastar das contaminações do mundo, e eu vou para Jesus, conhecimento de Jesus Cristo. Agora eu quero estar na beleza da sua presença. Deus, eu quero viver o centro da tua vontade. É o que nós fizemos quando nós dizemos sim para Jesus. Mas olha o que ele fala, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão o quê? Em piores, fala comigo, pior estado do que no princípio. O que Jesus está falando? Se é para você desviar, eu vou falar bem claro o que a palavra está falando. Se é para você se desviar, nem se converte. Não se converta. Então, mas cara, isso aí é um pouco duro. Não, eu estou só repetindo o que a Bíblia está falando. A Bíblia acabou de falar, se é para você se desviar, nem vem para Jesus. Continua na contaminação do mundo. Continua. Eu tenho alguns amigos meus que já andam comigo, eu conheço eles há anos. Eles não são cristãos. Quando o negócio aperta, eles ligam para mim. Quem tem alguns amigos assim? Tá. Até ora por mim aí, cara. O negócio está ficando feio aqui. Eu oro, lógico que eu oro no telefone, eu dou palavras pro cara, converso, eu acalmo ele, eu oro para eles, e daí eu faço pergunta. E aí? Não, ainda não. Eu respeito. Sabe por quê? É melhor ele vir com convicção que ele tem que vir, do que eu forçar o braço dele para vir para Jesus, para depois ele se afastar e ele estar num estado pior do que o início. Faz sentido? Olha só o que a palavra continua dizendo, versículo 21, ele diz assim, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido o caminho da justiça, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Olha só o versículo 22, confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio que diz, o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. O que ele está falando? Ele está falando que a pessoa, a irmã que se desvia é que nem uma porca, que o irmão que se desvia é um cão. Theo, você está sendo duro. Não, eu não estou, eu estou só repetindo o que a Bíblia, você está lendo aí no teu texto, não é minha opinião. Você não está aqui para escutar minha opinião, você está para aqui escutar a Bíblia, não é verdade? A Bíblia está falando isso. Você fala assim, cara, mas isso aí você está pegando pesado. Não estou pegando pesado, estou falando da Bíblia. Só que, na verdade, eu falei isso no culto anterior, eu não ia nem pegar tão pesado e ficar falando tanto da porca e do cão. Mas eu escutei um negócio ontem que eu falei, não, a gente tem que falar isso, porque tem nem o que vem, então assim, sabe aí pastor, tudo bem? Então, eu estava desviado, voltei para Jesus agora. Tipo, cara, eu torci para o Corinthians, agora eu estou torcendo para o Palmeiras. Não é assim, cara. Você está entendendo? Faz sentido o que eu estou falando, gente? Está um pouco leviano demais, sabe por quê? Porque a gente quer tanto crescer a igreja. 60 pessoas foram batizadas. Que foram batizadas, eram serpentes, você acabou de dar banho na serpente, meu querido. Elas nunca foram convertidas. Eu escutei um pastor falar para mim, Theo, sabe qual que é a razão número 1 para a estafa de pastores? Eu falei, o que foi? Pastores tentando discipular pessoas que não se converteram. O cara fala que quer Jesus, só que o cara ainda não consegue parar de transar com a namorada, olhar pornografia, atrair a mulher, mentir para o chefe, roubar no imposto. Você não se converteu, cara. O dia que você se converter, depois a gente consegue fazer um discipulado. Até então, eu te amo, a porta aberta, senta no culto, adora a Deus, se quiser canta, se quiser não precisa cantar, se quiser oferta, se não quiser ofertar, não precisa ofertar. Cara, você não é crente, cara.
São simpatizantes, não tem nada de errado com isso. Mas o dia que você for se converter, sabe o que você está fazendo, porque senão você vai ser que nem um porco que volta para a lama, ou um cachorro que volta para o seu vômito. Faz sentido? Então, mas isso aí é um pouco duro. Duro é o que eu preciso ter que escutar como pastor. Duro é o que a igreja tem que sofrer com isso. Porque ontem, eu vou fazer só um parênteses. Ontem, sabe que a gente tem uma organização sem fins lucrativos que atua numa questão de justiça social no combate contra o tráfico humano, exploração sexual de crianças e adolescentes. Se chama 27 Million e o Dunamis praticamente toca essa parte aqui no Brasil. É uma organização que começou nos Estados Unidos, a sede dele hoje é no México e tem em vários lugares do mundo. Mas no Brasil, quem está à frente disso é o Dunamis. E uma das nossas ações, nós estamos fazendo trabalhos em alguns prostíbulos. E muitas pessoas, mulheres e também tem homens lá que querem sair desse estilo de vida, nos procuram e a gente tenta encaminhar e fazer um processo para retirada daquele estilo de vida. E ontem teve uma ação, tivemos aí dezenas de voluntários do Dunamis, numa parte aqui no centro de São Paulo, onde é conhecido por prostituição, eles estavam atuando lá, simplesmente orando e ministrando essas pessoas. E no meio dessa oração de ministração dessas pessoas, chega então o cafetão e começa a puxar um papo. E o cara, gente boa, tá lá conversando, puxando papo, o que vocês estão fazendo? Então falando, de repente ele vira e fala assim, pô, que legal que vocês estão fazendo, hein? Eu também sou evangélico. É para rir ou para chorar? Como assim ser evangélico? Não, a gente é evangélico, eu e minha esposa, inclusive a minha esposa é líder de louvor. Daí o Eduardo Nunes, que vocês conhecem, Dudu, há um tempo atrás, junto com a 27 Million, nós estávamos fazendo uma ação no bairro, um lugar lá em Campinas, perto de Campinas, chamado Itatinga, é conhecido como a maior zona de prostituição da América Latina. E algumas cafetinas tinham aberto alguns espaços para nós fazermos cultos lá. E tinha uma igreja lá em Campinas, amiga nossa, que estava fazendo culto constantemente, de vez em quando eles pediam ajuda, e nós enviamos os nossos líderes do Dunamis para eles fazerem os cultos lá. O Dudu estava lá um dia, ele e a esposa dele, Kristen, para fazer um culto lá, para dirigir, fazer oração com elas, e sai então uma das prostitutas, ela sai de uma das casas, ela vem e eles começam a conversar tal, ela fala assim, eu conheço você. Daí o Dudu falou, você não me conhece não, cara. A Kristen olhou tipo, hã? Não, você não me conhece. Ela, não, eu conheço você. Dudu, não, você não me conhece. Você está confundindo com alguém que parece comigo, mas não sou eu não. Ela falou assim, não, fica tranquilo. Ela falou, eu te conheço da igreja. Você é o pregador, não é? Ele falou assim, sou. Daí ela falou assim, eu sou crente também. Só para falar uma coisa, eu não me impressiono com os números de convertidos. Eu me impressiono com os números de discípulos. Isso que é frutificar. Faz sentido? Começar é fácil. O difícil é você terminar bem. E o que o Senhor está falando é, sabe, se você começa... Sabe, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Para você que está chegando. Quando você cai para dentro da vivência do reino, não existe manutenção. Não existe piloto automático. Ou você acelera ou você retrocede. Não existe. Deixa eu achar aqui, eu estou com a minha cadeira cativa no céu, estou garantido, agora eu vou simplesmente ficar aqui só no sapatinho. Meu irmão, você vai se desviar. Você vai ser o cachorro que volta para o vômito. Eu não preciso ser tão radical. Você vai ser a porca que volta para a lama. Eu não preciso realmente ir tão apaixonado por Jesus. Não existe meio termo. Então é importantíssimo que nós venhamos entender. Deus, se o Senhor está me salvando, o Senhor está me reconciliando, se o Senhor está me justificando, se o Senhor está me adotando para a tua família, se o Senhor me dá uma herança, me faz herdeiro junto com Jesus, Deus, eu não vou ficar simplesmente sentado na tua casa, esperando o Senhor voltar, ou eu morrer e simplesmente viver uma religião. Não, você não veio, sabe, eu falo, tem muita gente que aqui não é da Monte Sião, tem muitos que são, a maioria é da Monte Sião, mas você que não é da Monte, você está considerando, se aqui é a tua igreja, se você quer uma igreja confortável, aqui não é o teu lugar, aqui não é um lugar que você vai conseguir sentar
no teu banco evangélico, apertar o piloto automático e simplesmente esperar Jesus voltar ou você morrer. Não é. Aqui você vai estar constantemente, todo domingo, que nem isso aqui, confronto, sendo confrontado a você buscar mais de Deus, a você construir um galardão na eternidade, a você expandir o céu aqui na terra, a você viver por um propósito eterno, para você realmente fazer a diferença, porque fé sem obras é morta. Você precisa entender que, sabe, não é, às vezes as pessoas pensam, Theo, você é tão apaixonado por Jesus, hein? Cara, você é um cara assim, nossa, quanta piedade você. Eu falo assim, cara, não é, às vezes é medo. Sendo sincero, é medo. Eu me conheço. Se eu não sou radical por Jesus, eu me conheço. Ai de mim se eu encontro um lugar confortável para estar. Ai de mim se eu consigo encontrar uma velocidade estável para eu simplesmente apertar o botão, cruzar os braços e ficar esperando a eternidade chegar. Ai de mim, eu sei como eu sou. Eu sei que para mim só existe uma maneira de eu terminar bem, é indo com tudo que eu tenho, todos os dias, com todo o meu coração, em tudo que eu faço, esperando um galardão que vem de Deus e não vem de homens. Ai de mim. É a nossa segurança. Na verdade, tudo isso é a nossa segurança. Agora você fala assim, tá bom, então eu entendi qual que é o propósito de Deus, é que eu venha dar frutos. Eu entendi qual que é o porquê eu preciso participar disso, ou ter parte nisso, porque fé sem obras é morta, porque eu tenho que ser um bom mordomo, porque o propósito é eterno e inicia aqui, e na verdade eu tenho que me preocupar é como que eu vou terminar e como que eu vou sair daqui. Mas, Theo, como que eu faço isso? Agora a gente entra no como que eu faço isso? Abre comigo, João 15. Você estava lá em versículo 5, nós estávamos lendo, eu quero pular um versículo para trás, João 15, 4. Diz assim, permaneçam em mim, João 15, 4, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Sabe, o que Deus está querendo dizer aqui é, o primeiro ponto para você frutificar, tem a ver com um estado posicional. Você tem que permanecer. Você não consegue dar fruto a parte da videira. Então, olha para quem está do teu lado agora, rapidinho. Isso é igreja, isso aqui é videira. Faz sentido? Você está participando daquilo que seria a vida de igreja. É mais fácil. Eu lembro quando eu estava com o Jocum, e na época eu morava na Inglaterra, na base missionária lá, e veio um monge copta. Sabe o que é? A igreja copta é a igreja protestante, a igreja cristã ortodoxa egípcia. E esse monge veio, e o pessoal veio para trazer o cara, fazer treinamento para a gente. E eu lá, baba ovo, oh meu Deus do céu, o cara é um monge, copta. E 22 anos de idade, muito inocente. E o cara falou, eu fiquei 3 anos no deserto. Uau! Eu fiquei jejuando, em meditação, em solitude, na palavra, gente. Uau! E a equipe inteira, a gente era mais ou menos um grupo de 50 missionários jovens, todo mundo tipo, meu Deus do céu. E aí tinha sempre aquele cara lá que é o menos espiritual, para não falar que ele era carnal, mas ele é o cara mais safo. Daí ele chegou para mim e falou assim, cara, tô entendendo mais, cara, olha esse cara. E ele era o único que não estava impressionado com o monge. Eu falei, cara, o cara é um monge, velho. O cara ficou no deserto, velho. Ele ficou 3 anos isolado, velho. Ele falou, meu irmão, se eu ficasse isolado no deserto 3 anos, velho, eu estaria mais santo que esse cara. No deserto não tem mulher para me tentar, não tem moleque para me irritar, não tem ninguém que eu tenho que perdoar. Claro que você fica santo, velho. É verdade. Sabe, a verdade é que você viver em comunidade requer caráter de Cristo, não é verdade? Te lapida, é muito mais fácil você só ficar, minha espiritualidade é aqui em casa, aqui eu abro a Bíblia, fico assistindo minhas mensagens no YouTube aqui, tenho aquelas mensagens de 1 minuto no Instagram também que me alimento todo dia, meu devocional. Tem gente que falou para mim, Theo, eu faço devocional com os teus vídeos. Eu falei, o que você está fazendo, cara? Meus vídeos não são para fazer teu devocional, você tem que fazer um devocional de verdade, cara. É mais fácil ficar isolado na tua casa, deixa ninguém, eu tenho que prestar contas para ninguém, eu faço aqui. A verdade é que quando você fala assim, Deus, eu quero dar frutos, Deus fala assim, eu quero te encaixar dentro de um contexto. Esse contexto tem a ver com, eu sou a videira, vocês são ramos, os ramos estão conectados na videira, consequentemente você está conectado com o corpo de Cristo. Eu quero Jesus, eu não sei a igreja, eu quero Jesus. Você não consegue ter uma cabeça decapitada de Jesus.
Jesus vem com o corpo. Eu não quero um Salvador que vem só a cabeça dele. Não, eu quero o Salvador todo. Ele diz, se você me quer por todo, você tem a cabeça, você tem o corpo. Nesse contexto você pode dar frutos. Faz sentido o que eu estou falando? Agora, como que eu dou frutos? Então, primeiro ponto, rapidinho para concluir aqui. Desse número 3, eu quero dar frutos. Então, número 3, o propósito dele é cumprido se eu permaneço nele. Então tem a ver com posição. Uma vez que você está permanecendo nele, sabe? Olha só, Romanos 8, versículo 28. Abre lá comigo. Diz assim: sabemos, isso aqui é um versículo que todo mundo conhece. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo achou? Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são o quê? Fala comigo, chamados por seu decreto. Então quer dizer, ele está falando assim, olha, as coisas vão concorrer para o teu bem se você estiver numa determinada posição. Qual que é essa posição? Se você estiver vivendo o teu chamado, se você simplesmente está, eu estou salvo. Não, eu não quero estar só salvo, eu quero estar chamado. Eu quero estar constantemente salvo e constantemente vivendo o meu chamado, dentro do meu chamado. Então o que ele está falando aqui, olha, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que estão vivendo o seu chamado e daqueles que amam a Deus. Então o que ele está querendo dizer é, independente de qual situação vier para você negativa, seja uma crise, um desastre natural, um acidente, uma enfermidade, seja o que for te atingir, independente, se você tem a tua posição correta. Qual posição? Permanecendo nele, ele permanecendo em mim, eu tenho a garantia da providência de Deus, que todas as coisas concorrem para o meu bem. Não quer dizer que ele lançou o câncer sobre você, porque ele é um pai bom, ele não dá enfermidades para os seus filhos. Não quer dizer que ele lança uma tragédia natural na tua direção, na tua cidade, porque ele é um pai bom, ele não dá isso para os seus filhos. Mas quer dizer sim que ele nunca desperdiça nada. Se você estiver permanecendo nele, aquilo vai ser revirado para o bem daqueles que amam a ele e estão vivendo o seu chamado. Faz sentido o que eu estou falando? Então ele não desperdiça nada. Então eu estou permanecendo nele, mas eu olho para as circunstâncias, eu confio na providência e na soberania de Deus, mas mesmo assim, eu não sei como que eu tenho que cumprir o propósito. As circunstâncias, não sei se você já teve essa situação, você está em comunhão com Deus, você está permanecendo nele, você tem intimidade com ele, e mesmo assim você não sabe qual que é a vontade de Deus para a tua vida. Quem já esteve lá? Eu já estive lá. Quantos já estiveram lá? Tá bom. Então muitas vezes eu tenho pessoas que perguntam, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não sei qual que é a vontade de Deus. Eu falo, bom, se você está permanecendo nele, se você está em intimidade com ele, a primeira coisa que você pode entender é que as circunstâncias, debaixo da soberania de Deus, concorrem para o bem ou concorrem para o avanço da vontade dele na tua vida. Esse é o número 1. Faz sentido? Segundo ponto é que depois da providência ou da soberania de Deus, você tem a direção de Deus. Então agora você pode buscar a direção de Deus. Se você fala assim, eu não estou nem entendendo as circunstâncias debaixo da soberania de Deus não me apontam a nenhum lugar específico, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, a vontade de Deus, eu falaria então, busque a direção de Deus. Tá, então qual que é a vontade de Deus? Busque a direção de Deus. Qual que é a direção de Deus? Pegue a Bíblia e comece a ler. Isso se chama vontade de Deus. Quem tem uma Bíblia aqui? Tá bom, isso é vontade de Deus. Então, eu estou lendo na palavra, de verdade. Você pode chegar numa circunstância e falar assim, estou lendo na palavra, eu não estou conseguindo encontrar a direção de Deus. Deixa eu só fazer um parênteses, que nós vamos passar o resto de nossas vidas cumprindo a vontade de Deus na Bíblia. Para o resto de nossas vidas, nós vamos entender o que significa cumprir a grande comissão, o grande mandamento, cumprir o sermão do monte. São diversas coisas que Deus nos ordena a fazer. E Deus está falando assim, se você for fiel com essa direção, eu consigo também te passar então para a próxima fase, que é a direção onde o Espírito Santo fala a você, de maneira específica. Então na Bíblia você não vai encontrar um versículo que fala, você tem que fazer faculdade de medicina e não de engenharia. Você não vai encontrar isso. Mas se você tem sido fiel, se você tem tido fidelidade no cumprimento da vontade explícita, geral de Deus na Bíblia, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Então ele vai te promover para você chegar num ponto. É mais fácil você começar a escutar o Espírito Santo falando com você. Olha, eu quero que você faça essa faculdade, eu quero que você ponha teu filho naquele colégio, eu quero que você case com aquela pessoa, eu quero que você vá para missões para aquele país, eu quero que você gaste teu dinheiro para investir nessa obra missionária. Faz sentido o que eu estou falando?
Então você começa a escutar de Deus a voz específica. Você pode falar, Theo, mas eu olho para a soberania de Deus, eu não vejo circunstâncias me apontando a um lugar, eu estou lendo a palavra, eu não estou conseguindo discernir exatamente qual direção a tomar, eu estou buscando em jejum e oração, não escuto a voz de Deus, o que eu faço? Daí eu falaria, se você tem sido fiel com Romanos 12, versículo 2, renovar tua mente para ser transformado, eu falaria, nessa última quarta instância, eu falaria, acesse a tua mente. E haja com discernimento, com sabedoria. Porque você tem uma mente que já por muitos anos foi lapidada para pensar de acordo com a mente de Cristo. Faz sentido? Então agora você vai tirar dividendos daquilo que você depositou por tantos anos, de renovar a tua própria mente. E vai ter momentos na tua vida, e eu já estive lá, onde a única coisa que te resta é você agir em sabedoria e discernimento. Você não vai escutar a voz do Espírito Santo, você não tem a palavra de Deus te apontando uma direção clara, as circunstâncias não fazem sentido, são momentos raros esses, mas já estive lá, é aquele lugar que você fala assim, Deus, eu vou agir de acordo com a sabedoria. Qual que é a decisão mais sábia? E você dá um passo e Deus te honra. Faz sentido? Então, Deus, como que eu vou dar frutos? Eu vou dar frutos quando eu permaneço no Senhor e eu busco a tua direção, entendendo a tua soberania, o valor da palavra já explícita, a voz do Espírito Santo com a vontade específica e também o discernimento oriundo de uma mente que está atuando em sabedoria. Agora, abre comigo em Mateus 21, a gente termina com esse texto. Mateus 21, versículo 18. Diz assim, e de manhã, voltando para a cidade, Jesus e seus discípulos teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. Ele amaldiçoou a figueira, e a figueira secou imediatamente, e os discípulos vendo isso, maravilharam-se dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, erga-te e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, em oração, crendo, o recebereis. O que significa isso? Significa, sabe, eu queria que você entendesse, 18 a 21, ou a 22, divide 18, 19 e 20, tem uma lição que Jesus nos ensina, 21, 22 a segunda lição. A primeira lição, Jesus está nos ensinando é sobre essa figueira, ele amaldiçoou a figueira. Agora, se você for analisar esse texto assim, a fundo, você vai perceber que os teólogos estão todos falando que nessa época do ano, não era época de dar frutos, não era época de dar figos. Então seria um pouco incoerente de Jesus amaldiçoar uma figueira fora de sua época por não ter frutos. Faz sentido? Agora, Jesus está com fome, ele é um homem que nem você e que nem eu, ele está com fome, ele está andando com seus discípulos, eles estão com fome, é o café da manhã deles, eles estão andando, eles estão indo para uma cidade, e eles olham para uma figueira que parece que tem frutos, ela está cheia de folhas, então eles começam a despertar dentro deles uma fome por figos, eles saem correndo para tentar achar figo, e eles falam, com certeza olha essa árvore aí, cheia de folhas, essa figueira com certeza tem folha, eles saem correndo, eles chegam na figueira, não tem fruto, o que tem? Só tem folha. Jesus então amaldiçoa aquela figueira, mesmo ela estando fora da sua temporada de dar frutos. Agora, qual que é a lição daqui? Jesus não está amaldiçoando a figueira porque ela não tem frutos. Jesus está amaldiçoando a figueira porque ela fez propaganda enganosa. Faz sentido? Porque se Jesus estivesse passando e a figueira estivesse seca, pelada, Jesus pensaria, também não é nem época de figos. Os discípulos pensariam, não tem problema, se fosse época de figos, teria então figos. Mas já que não tem, a gente vai para a próxima padaria e compra um pão. Mas calma aí, eles nem estavam esperando ter frutos, mas de repente veio uma aparência de frutos, e disso despertou algo dentro deles, eles correm na direção da figueira, não tem frutos. Jesus fala, eu te amaldiçoo, por quê? Assim, você fez uma propaganda enganosa, você tem aparência de evangélico, mas não tem fruto de cristão. Você tem uma igreja mega, mas a tua cidade não é transformada. Você tem 60 milhões de folhas, mas cadê o fruto de Cristo num país de 200 milhões de habitantes? Faz sentido? E daí versículo 21, 22, 22, ele fala, sabe, não se impressione com isso. Basicamente é isso que Jesus está falando. Se você tiver fé,
Você manda a montanha se jogar para o mar e ela vai. O que ele está falando? Olha, se eu consigo com uma declaração de fé secar essa figueira, você acha que, para pensar, você acha que Jesus não poderia fazer uma declaração e trazer a figueira de volta à vida com figos? Lógico que ele conseguia, mas ele estava ensinando uma lição para os seus discípulos. E sabe, o que eu começo a entender do Senhor é o seguinte: se você realmente quer dar frutos, além do teu entendimento que eu preciso dar frutos porque fé sem obras é morta, eu preciso dar frutos. Primeira coisa que nós precisamos entender é: eu tenho o privilégio de ser parte de um propósito que Deus me inclui nesse plano. Faz sentido? É um privilégio, não é uma obrigação. Fazer discípulos não é um fardo, é um privilégio. Frutificar não é um fardo, é um privilégio. Ele falou assim: quando eu começo a ter esse entendimento, eu começo a falar: Deus, tá bom, fé sem obras é morta. Eu estou acumulando galardão na eternidade. Eu começo uma obra que não termina aqui, ela se perpetua pela eternidade. Deus, eu sei que eu só dou fruto se eu permaneço em Ti. E Deus, uma vez que eu estou permanecendo em Ti, eu sei que se todas as coisas concorrem para o meu bem. Eu tenho a palavra que me mostra. Se eu não encontro na palavra, o Teu Espírito Santo fala comigo. Se o Teu Espírito Santo não fala comigo, eu vou agir em discernimento. Mas Deus, tem uma fase onde o Senhor está falando assim: para você frutificar, você vai ter que declarar o fruto à existência. Faz sentido? E eu creio que muitas vezes nas nossas vidas tem pessoas que estão fazendo declarações erradas. A gente está declarando mais morte para dentro de um casamento. A gente está declarando mais morte para dentro de uma situação financeira que já está um pouco difícil. A gente está declarando mais morte para uma situação de relacionamentos que o negócio está feio. Então o Senhor começou a falar comigo: se eu te dou essa autoridade para você secar uma figueira, qual autoridade então que você tem, que você não está usando para trazer frutos à tona? Faz sentido? E é momento de nós começarmos não só agir de acordo com fé sem obras é morta, sermos bons mordomos, mas eu sinto que tem um aspecto espiritual que nós temos que começar a chamar aquelas coisas que não são como se elas fossem. E falta nós fazermos declarações de fé, assim como Jesus fez a declaração de fé contra aquela figueira. Então, para resumir, eu creio que o Senhor nos traz temor quando eu vejo aquela figueira falando: Deus, eu não quero ser uma figueira só com folhas, eu quero que o Senhor encontre em mim fruto. E Pai, se eu tiver que fazer declarações de fé para que eu tenha fruto, amém, eu quero começar a fazer declarações de fé para ter fruto, amém.